Então me dá menos um somzinho aqui, porque nem isso não está tendo. Melhorou o som? Aí. Vou repetir tudo porque não foi gravado. Senhores, me desculpe, eu estava na tribuna lá do plenário grande. Nós estamos vivendo uns dias de dificuldades na BR-163, no estado do Pará. E aí, então, não tem como deixar a tribuna lá sem poder dar o recado aqui da nossa bancada. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradeço a presença de cada um e declaro aberta a audiência pública destinada a debater a missão institucional da CGU e sua lei orgânica. Audiência esta promovida pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados em atendimento ao requerimento número 95/2014 de autoria da deputada Érica Cocai. Informo que todo o conteúdo da audiência pública está sendo gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora deste evento. Neste momento, tenho a honra de convidar a compor a mesa de debates, deputado Francisco Praciano. Está aqui? Se não está, convido o senhor Carlos Higino Ribeiro de Alencar, secretário executivo da CGU. Por favor. Olá, já está aqui. Bem-vindo, vamos tentando. Tá, Carlos, está aí a tua. Convido ainda o senhor Mário Vinícius Spinelli, controlador-geral do município de São Paulo. Convido o senhor Rudinei Marques, presidente do Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle, UNACOM Sindical. Senhora Lucine Pereira da Silva, presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. Tudo bem, bem-vinda, doutora. O Francisco, o deputado não veio, né? Senhoras e senhores, esta audiência pública da Comissão de Legislação Participativa atende o requerimento da nova deputada Érica Cocai. Nosso objetivo é discutir a missão institucional da Controladoria Geral da União, a CGU, e a sugestão que recebemos na forma de anteprojeto de lei para uma regulamentação específica do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Certo de que a razão de ser desta comissão é a interação com a sociedade, afirmei ao assumir a presidência minha disposição de ouvir, debater e construir. Isso tendo sido dito ou feito, em grande parte com a convocação de audiências públicas e o bom resultado das já realizadas me anima a prever que teremos hoje, mais uma vez, um debate profundo, produtivo e muito esclarecedor. Cabe à CGU assessorar a Presidência da República nas questões relativas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão por meio de atividades de controle interno, auditoria pública, correição, ouvidoria, prevenção e combate à corrupção. Sua atribuição também exercer a supervisão técnica dos órgãos que compõem o sistema de controle interno e o sistema de correição e das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal. Ainda recente na estrutura do setor público, a CGU tem, portanto, um papel relevante a cumprir. E é um papel que se amplia a todo momento, à medida que novas leis, como a de acesso à informação, que acaba de completar 2 anos, reforçam a exigência de seriedade e transparência na gestão governamental. Preocupado em assegurar o suporte necessário ao bom desempenho dessa missão, o Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle, UNACOM Sindical, encaminhou à CLP a sugestão número 93/2013, contendo um anteprojeto de lei orgânica da Controladoria Geral da União e organização do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. Como temos procurado fazer em todas as audiências públicas, convidamos para os trabalhos de hoje representantes dos diversos segmentos interessados. A possível diferença de pontos de vista, característica dos regimes democráticos, haverá de enriquecer o debate para que tenhamos, ao final, a indicação de um caminho seguro a trilhar
essa questão. Agradeço a presença e a participação de cada um e de todos os senhores. Muito obrigado. Passemos agora às regras de condução dos trabalhos desta mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate e terá o prazo de até 15 minutos, não podendo ser aparteado, ele tem que falar tranquilamente. Informarei quando faltarem 5 e 2 minutos a cada um. Ao final de todas as exposições, iniciaremos os debates, passando a palavra primeiramente aos parlamentares que aqui estiverem inscritos e depois aos demais participantes. Informo que após as exposições a palavra será franqueada ao público. Aqueles que desejarem fazer algum questionamento ou intervenção, por favor, fazer sua inscrição junto aos servidores da comissão aqui ao lado, ou chamando para que eles se aproximem do senhor ou da senhora. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Neste momento, teremos a honra de ouvir os membros da mesa, e eu convoco aqui, passo a palavra à senhora Luciene Pereira da Silva para a sua exposição de até 15 minutos, chamando, enquanto a doutora Luciene se coloca aqui para... Vai falar de pé? Pois é. O pessoal gosta de ficar ali, doutora, naquela pontinha, olhando aqui para o telão, tal. Os nossos colegas podem diminuir aqui a iluminação um pouco para facilitar, né, a visão de todos. Eu chamo a deputada Érica Cocai para que possa aqui presidir, né, a sessão. Por gentileza, deputada Érica. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a deputada Érica Cocai por ter apresentado esse requerimento para o debate de um tema tão importante para o Brasil. Cumprimento o secretário executivo Carlos Higino de Alencar, Rudinei Marques, um grande parceiro nosso, e o Mário Spinelli, né? Grande parceiro também. Tem a mudança? Ok. Eu sou Luciene Pereira, embora seja auditora do Tribunal de Contas da União, eu estou aqui representando a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo. Eu não poderia deixar de vir a esse evento tão importante, já que a Unacom é uma parceira histórica da NTC e dos auditores de controle externo. Nós temos várias ações em conjunto aí nos últimos anos, sempre contando com a participação da Unacom, Rudinei, sempre muito atuante, em momentos muito dramáticos para a nossa classe, como a proposta de emenda Collor, aí, que queria nos amordaçar, inicia com a gente, depois passa para vocês também, com a indicação de parlamentar que responde a 6 inquéritos no Supremo e tem julgamento também, no seminário da lei da ficha limpa, recentemente, o 5º Senage. Então, sempre tivemos o Unacom ao nosso lado, pela busca do concurso público, né? Tivemos também aí a Unacom atuando. Bom, eu queria falar rapidamente da missão institucional da CGU. Foi dito aqui que a função é assessorar o Poder Executivo. Eu queria chamar um pouquinho, porque antes de cada órgão do sistema de controle interno assessorar o seu órgão, ele tem uma missão maior que está na Constituição, no artigo 70, e aí eu ressalto mais uma vez a importância desse requerimento e dessa iniciativa
da deputada Érica, que é o sistema de controle interno tem um papel de assessorar, em primeiro lugar, a fiscalização do Congresso Nacional, e assim foi posto na Constituição, quer dizer, que diz que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta será exercida por este Congresso, né, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Então, o Congresso tem uma responsabilidade extremamente importante com a organização do órgão de controle interno. Isso precisa ser lembrado para não parecer que esse é um tema que só depende do chefe do Poder Executivo, do Judiciário, organizar o órgão de controle interno. A gente precisa ter isso em mente, né? Bom, e aí vem o artigo 74 falando da missão, efetivamente, e é uma missão bastante arrojada, não é? Daí, mais uma vez, a importância desse evento. E não por acaso, na Consocial, estávamos eu lá, ao lado do Rudinei, mais uma vez, numa parceria, numa verdadeira aliança, né? Porque eram grupos do país inteiro, e nós tivemos que fazer assim, um grande esforço para que a 9ª proposta mais votada fosse a que nós entendêssemos que era a melhor. E nós, em 80 propostas, nós aprovamos uma que busca exatamente o fortalecimento do controle interno, do controle externo, né, do Sistema Nacional de Auditoria do SUS, que também é extremamente importante, para que a gente possa contribuir para a construção de um país melhor. Então, é uma vontade também da sociedade a estruturação do órgão de controle interno, fundamental, não apenas da União, mas a gente sabe que a União tem um papel importante de servir como modelo para os outros entes da federação. Se a União não se estrutura, muito difícil a gente conseguir que os estados e municípios eles estruturem. Recentemente, eu fiz parte desse movimento, né? Quase 2,5 milhões de cidadãos assinaram um formulário num amplo movimento que culminou em junho do ano passado, com todas as manifestações. Há áreas que são muito carentes do controle interno, e controle interno não confunde com o Sistema Nacional de Auditoria do SUS, são coisas complementares, não é? Mas um não substitui o outro. Às vezes a gente vê uma certa confusão entre o SNA e o controle interno, principalmente em outros estados. Daí a importância de ter uma lei orgânica que estabeleça com muita clareza o papel de cada órgão. Eu percebi há pouco tempo, fui dar um curso no controle interno de Mato Grosso do Sul e vi que havia uma confusão muito grande entre SNA e o controle interno. E aí eu deixei muito claro que cada um tem o seu papel, né, na Constituição. E o que o povo foi para a rua dizer? Ele quer mais dinheiro para a saúde, sim, mas ele quer também instrumentos que garantam a correta aplicação. Então, esse é um ponto extremamente importante para os parlamentares, eles terem a consciência de que o povo não quer só mais dinheiro para saúde e educação. Ele precisa que esses recursos sejam aplicados corretamente. Então, quando a gente fala, né, dinheiro aplicado corretamente, a gente tem que pensar em alguns órgãos, né? É claro que o Congresso tem o seu enorme papel, a gente do TCU também, mas o controle interno tem um papel ainda mais importante, né, que é de estar junto com o gestor para que esse recurso seja efetivamente aplicado, porque não é muito efetivo que eu deixe que aplique errado para depois eu entrar em cena e aplicar alguma punição a esse gestor. É muito mais efetivo que tenha um controle que atue junto com esse gestor, né? Daí a enorme importância, e por isso tem ações institucionais do TCU para o fortalecimento do controle interno. Eu citaria a decisão 507 de 2001,
que foi uma auditoria na antiga Secretaria Federal de Controle Interno, no modelo, né, anterior, que ficava vinculado ao Ministério da Fazenda, e o tribunal recomendou à Casa Civil que fizesse estudos para que houvesse o reposicionamento hierárquico da Secretaria Federal de Controle e que fosse, se vinculasse ao órgão máximo do Poder Executivo para que pudesse cumprir o seu papel. Esse foi um trabalho de 2001 e acabou culminando com a Corregedoria Geral da União, que depois foi convertida na Controladoria Geral da União. Então, aí é uma grande contribuição nossa no sentido de dar o empoderamento que o órgão de controle interno necessita. Houve também, recentemente, uma outra auditoria sobre avaliação de controles internos nos hospitais universitários, um trabalho super importante, que teve algumas premissas, teve algumas referências em entidades internacionais, como o GAO, o COSO, Intosai, que tem alguns padrões de operação do controle interno. Então, é um acórdão importante para que vocês possam depois consultar e ver algumas referências que são super importantes, não só dentro da nossa visão de Brasil, mas de mundo também, né? E que foca na questão do ambiente interno. Então, esse controle interno, ele precisa estar bem harmonizado com esse ambiente interno, que é a base para outros componentes do sistema do controle, né? É importante que o gestor perceba que há um controle interno efetivo, né? E com a baixa de servidores que a gente percebe no órgão de controle interno da União, isso fica muito difícil, porque vocês só apagam incêndio. Eu acredito que vocês vivam apagando incêndio. E a gente precisa mudar essa questão. Bom, há uma questão que eu acho que é um desafio, que precisa de uma reflexão, de uma articulação e uma coordenação entre planejamento, execução pelo gestor e o controle interno. A gente percebe alguns estudiosos no tribunal que aponta essa questão, que precisa ter uma integração maior entre essas outras funções, entre o controle interno e o gestor efetivamente, para que o controle interno ele não chegue sempre para apagar incêndio e sempre depois que as falhas ocorrem. Mas para isso é preciso ter um quadro que faça e que cumpra todas aquelas funções, né? Quando você precisa se aproximar mais dos gestores, as auditorias operacionais, elas são importantíssimas, mas elas são difíceis de ocorrerem se você não tem um quadro suficiente, se esse quadro não tem a capacitação devida. É um trabalho diferencial, é um trabalho que vai um pouco além, ele tem uma sofisticação que requer uma habilidade específica e precisa ter um investimento da instituição para que esses atores possam fazer essas auditorias operacionais e ajudarem de uma forma didática o gestor. Tá certo? Então é importante investir aí para que o controle interno ele possa contribuir para os objetivos daquela organização que ele está atuando. Então, importante rever essas questões. Aqui tem um desafio que a gente percebe em pensadores dessa área, que é importante avançar para que as iniciativas de fiscalização do controle interno observem a necessidade do gestor. Quer dizer, eu não posso deixar que o controle externo se distancie tanto do gestor a ponto de o controle interno ele acabar atuando como um agente externo. Isso é complicado e isso dificulta a atuação preventiva. Assim como o Ministério Público vem, né, fazendo várias audiências públicas para que a sociedade diga a ele o que espera do Ministério Público, quais são as áreas que ele precisa atuar. É importante que o controle interno também
olhe para a sua clientela, que são os gestores, e deixe que ele participe desse processo de fiscalização, da composição, da modelagem desse processo de fiscalização, até para ter uma aproximação maior entre controle interno e gestor, para que ele entenda as demandas do gestor, que muitas das vezes ele sabe, eu estou com uma área super crítica aqui nos convênios, preciso da sua ajuda. Então é importante estabelecer esse canal de diálogo. Isso a gente percebe em vários pensadores, né? Para que o plano de fiscalização, ele envolva esse gestor também, né? Para que ele não seja pego simplesmente de surpresa. Porque eu chamo a atenção e chamo a atenção deste parlamento. Se continuarmos neste padrão, né, em que o controle interno, o Sistema Nacional de Auditoria do SUS não consegue atuar preventivamente, os órgãos de controle externo, Ministério Público e Judiciário vão ter que entrar em cena cada vez mais. E quando esses órgãos entram em cena, o resultado é o quê? Inelegibilidade, vai ter problema com a ficha limpa. Isso gera uma tensão muito grande de gestores com todo o segmento do controle. Né? Então, são essas propostas, cada vez mais, de fragilizar os órgãos de controle. Então, é uma questão de preservação também. É importante que os órgãos pedagógicos sejam estruturados e fortalecidos para que se evite uma lista que esse ano deve chegar a 6, 7 mil nomes. Isso gera uma tensão aqui dentro do Congresso imensa. Imensa, porque o sujeito não vai poder se candidatar esse ano, né? Então a gente tem que ter em mente, o parlamento precisa olhar para essa questão, porque depois não adianta querer mudar a lei da ficha limpa, não adianta querer mudar a Constituição, é preciso olhar para o problema por dentro, e há um desmantelamento dos órgãos de controle interno e do Sistema Nacional de Auditoria do SUS. Bom, aqui tem algumas ações aí do tribunal, algumas iniciativas. Em 2009, um colega nosso que estuda essa questão fez uma proposta e o Tribunal de Contas encaminhou ao Senado Federal, acho que a Câmara também. Dessa proposta, que depois vale a pena vocês terem acesso, eu destacaria assim, a importância de estruturar o Sistema Nacional de Controle Interno, né, em todas as esferas. Ele deve ser implantado, né, de uma forma em que você possa implantar, manter, monitorar e revisar controles internos institucionais. Isso é feito, eu acho que na CGU, vocês estão bem avançados, mas essa não é a realidade de estados e municípios, e há muito dinheiro da União que vai para estados e municípios. Só na área da saúde, 60 bilhões, representa 70% do orçamento da União, a União não aplica e ninguém sabe como aplica. Essa é a grande verdade. Né? 60 bilhões de reais. Eu não sei se isso estaria subfinanciado, esse orçamento. O fato é que é muito dinheiro e que ninguém sabe como estados e municípios aplicam isso. Tá certo? Para que possa impactar a consecução dos objetivos estabelecidos pelo poder público. Esse artigo 59D, ele é importante, aí ele mostra a importância de se ter efetivamente uma lei orgânica que possa fazer um detalhamento dessas questões. Não dá para que a gestão do controle interno seja feita ao gosto de cada chefe, de cada mandato. Não dá para ser assim. Você precisa ter uma norma. Imagina a gente no TCU se não tivesse uma lei orgânica. A cada presidente você teria um modelo de gestão, e isso é péssimo. Isso é péssimo. É preciso ter regras estruturantes, sólidas, que você não mude toda hora, para que você possa fazer planejamento de longo prazo. Porque há certas ações que você precisa de uma visão e de algumas iniciativas que você leva 5, 10, 20 anos. Né? Nós hoje não chegamos no nível das auditorias operacionais que fazemos, não foi por acaso, é um trabalho que começou em 95, na década de 90, estamos ainda num processo de desenvolvimento. Né? Então, isso é extremamente importante, tem algumas ações que precisam ser levadas, sim,
para uma lei orgânica, para que todos esses órgãos sempre fiquem, e haja uma garantia de que ficarão vinculados à autoridade máxima, né, e não tenha risco de trazer para outras instâncias. Bom, em termos de justificação da proposta, né, ela está referendada na INTOSAI e no Conselho Econômico Social da ONU. Então, isso é também aí importante para vocês fazerem esse debate da lei orgânica de vocês, já que esses organismos internacionais têm vários trabalhos e demandam essa questão do controle interno. Já para concluir, que eu tenho poucos segundos, né? É uma função desempenhada pelo órgão de controle interno, é tão importante que o tribunal ele se importa com os membros designados para essas estruturas. Então, assim, precisa ter uma carreira estruturada, e isso está no acórdão aqui do Tribunal de Contas. Quantitativo de pessoal preocupa o TCU, e o nível de treinamento, de capacitação desses agentes também é outro ponto. Tem aqui um acórdão do Tribunal de Contas da União, e eu agradeço a atenção mais uma vez, o convite de vocês, e estou à disposição para o debate. Muito obrigada. Eu agradeço a senhora Luciene Pereira da Silva pela sua exposição. Registro a presença do nosso querido professor Sétimo, que é do PMDB do Maranhão, é membro desta comissão, prazer tê-lo aqui. E passo a palavra ao senhor Mário Vinícius Spinelli, para que possa fazer a sua exposição, que é controlador geral do município de São Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentar aqui a deputada Érica Cocai, parabenizá-la pela iniciativa. Queria também cumprimentar os parlamentares aqui presentes, os companheiros de mesa, o Dr. Carlos Gino, secretário executivo da CGU, meu colega Rudinei Marques, também a Luciene, representante da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo nos Tribunais de Contas. Crescer com muita relevância. Então, deputado Zequinha, o senhor que começou a nossa reunião, e inclusive a deputada Érica Cocaia, que se argumentou muito bem, sabe? Eu quero parabenizá-lo. E através da espiritualidade maior, que nós possamos unirmos os nossos corações, confraternizarmos e trabalharmos em função do bem maior e da grandiosidade que é o Brasil. Obrigado, Marli. Obrigado mesmo. Nós vamos agora passar a palavra aos nossos expositores, e aí vão respondendo, fazendo suas considerações, né, em torno daquilo que foi comentado, também já fazer a sua consideração final. Né? Eu começo aqui pela doutora Luciene. Bom, de tudo que foi dito, eu fiz uma exposição que mostra um histórico da atuação do Tribunal de Contas da União em favor do fortalecimento do órgão de controle interno do Poder Executivo da União, né? Eu não quis fazer uma análise da proposta, porque essa é uma questão que eu acho que a classe precisa discutir, amadurecer internamente com os atores que têm o poder de decisão, enfim. Achei que não era o caso de fazer uma análise crítica ou apresentar alguma sugestão em relação à proposta em andamento. Acho que a nossa contribuição é muito mais no sentido de mostrar a importância. Mas algumas questões apareceram e acho importante eu contextualizar. Então, assim, uma coisa é uma lei de organização de um órgão que está inserido no Poder Executivo. A CGU é um dos órgãos do sistema de controle interno de que trata o artigo 74 da Constituição. Então, uma lei que trate do funcionamento deste órgão que compõe o sistema dentro do âmbito de um determinado poder, eu acho
complicado, já que foi dito aqui a questão da iniciativa, uma iniciativa que trate só da CGU ser uma iniciativa do parlamento, principalmente se tocar em relação à questão a cargo, se vier questão de remuneração, alguma questão que toque, que possa implicar, ainda que pela via reflexa, aumento da despesa de pessoal, enfim, algo que a Constituição reserve a presidente da República e pela jurisprudência do Supremo, isso se aplica aos outros poderes também. Então, eu acho assim um pouco mais complicado, tá certo? Ao que me parece, a proposta que vocês conceberam é algo focado no âmbito da CGU exclusivamente. Então, nesse contexto, a minha opinião pessoal é que vocês podem correr um risco, avançar numa proposta de iniciativa do parlamentar e andar. Bom, porque ela não terá um caráter de estatuto propriamente dito, como a magistratura tem um estatuto e aplica ao judiciário de todos os entes da federação, como o Ministério Público tem um estatuto nacional. É um pouco diferente. Na minha opinião, acho que tem campo para se estudar uma lei orgânica com caráter mais estatutário, para a esfera federal de iniciativa de parlamentar, que abrangesse o controle interno de todos os poderes. Porque se o controle interno, o sistema de controle interno, ele está previsto, não no artigo 87, lá onde trata dos ministérios, ele está previsto no artigo 70, para dar a grande efetividade ao controlador externo. Quer dizer, as palavras não estão por acaso na Constituição, ela não caiu ali por acaso. O Constituinte, ao conceber o sistema de controle interno, ele não foi previsto, embora esteja na lei, para assessorar o Poder Executivo. Quer dizer, ele tem um papel muito maior, que é de assessorar, sim, o controle externo a cargo do Congresso Nacional. Não é por acaso que está no artigo 70. E o artigo 74, ele não está composto lá na organização do Poder Executivo. Quer dizer, o sistema de controle interno de todos os poderes, ele está inserido acopladamente, quer dizer, no mesmo capítulo que trata da função fiscalização do Poder Legislativo. Então, a meu ver, há um espaço aí para uma grande discussão, chamar jurista, e aí sim, se for uma lei que tem um caráter estatutário para o controle interno, o sistema de controle interno da esfera federal, na minha opinião, eu acho que é algo que pode sim haver uma reflexão, porque estaria sobre a iniciativa de quem? Do presidente do Supremo, do Tribunal de Contas da União, da Câmara, do Senado, do Ministério Público, do Executivo, de quem? A meu ver, é bastante plausível, sim, uma lei de iniciativa do parlamentar que trate da organização, e aí não vai falar de salário, o sujeito vai ganhar 5, 10, 15, 20, não entra nessa questão. Agora, existem questões estratégicas para um estatuto, se vocês pegarem a lei orgânica do Ministério Público, do Judiciário, as questões de atribuições para a função controle interno, função de auditoria, de inspeção, de fiscalização, que é muito diferente de função de execução. Quer dizer, quando a gente vê o trabalho do Tribunal de Contas da União em 2001, era exatamente para que apartar, seguindo a tendência internacional, né, todas as premissas internacionais, é de haver uma separação da função de execução, órgão executor, e de órgão fiscalizador. A função do sistema de controle interno, que está no artigo 74, é de fiscalização. E fiscalização pressupõe agente definido, com atribuições claras, e não só atribuições do cargo, prerrogativa para o exercício dessas atribuições. Pega a lei do Ministério Público que vocês vão ver lá. O procurador tem as seguintes prerrogativas, sem as quais não adianta ele chegar lá. Então, o controle interno tem que ter a prerrogativa de ir a todos os órgãos e ninguém negar a ele
acesso às informações, e não são raras as vezes que isso acontece, inclusive com a gente do controle externo. Então, a nossa lei orgânica tem lá as nossas prerrogativas de ir, de pedir documento, se não dá, você faz o quê, compreende? Então, isso são matérias de lei orgânica que não tem impacto orçamentário financeiro e que precisam ser definidas. E essas prerrogativas de quem tem a função fiscalização não se confunde com a atribuição de quem faz a função de execução. Isso precisa ficar muito claro, pode ser que esse seja um tema espinhoso, vocês têm um sindicato como eu tenho um sindicato também, que representa TCU, Câmara e Senado, a gente vive harmonicamente, mas são cargos diferentes, com atribuições diferentes e prerrogativas diferentes. As prerrogativas do auditor de controle externo do TCU não são as mesmas do consultor. Não são as mesmas. As atribuições não são as mesmas, as prerrogativas não são as mesmas. Isso precisa ficar muito claro para se enfrentar uma lei orgânica. E, enfim, é possível que a da CGU, a do Poder Executivo, não trate. Uma lei orgânica do sistema, ela precisa enfrentar essa questão, porque não dá para, né? Então, eu acho que esse é um ponto aí para reflexão, fica aí uma sugestão para vocês consultarem alguns juristas e avançarem, caso essa coisa não ande no âmbito do país. É claro que se a CGU se organizar, isso contribui muito para depois se ter uma lei orgânica do sistema para todos os poderes. E depois avançar para uma lei orgânica nacional, que abrange União, estados e municípios. Então fica aí essa questão bastante provocativa para a reflexão da classe. Uma outra questão que foi apontada, que é a questão do nível superior para técnico, né? Bom, eu acho que tem uma questão aqui que é a seguinte, quer dizer, eu conheço a decisão do Supremo, mas o que qualifica, né, o que caracteriza, o que dá natureza de um cargo o grau de responsabilidade e complexidade. Então, é possível que você tenha um cargo, que o requisito de ingresso seja nível superior por uma alteração de lei, mas a complexidade e a responsabilidade das atribuições são intermediárias. Então, o que há é isso, e a decisão do Supremo é nesse sentido. O que é importante definir num cargo é o grau de complexidade e responsabilidade, até mesmo em harmonia com o artigo 39, parágrafo 1º da Constituição, que diz exatamente a estrutura remuneratória e da estrutura dos cargos, precisa definir o grau de responsabilidade e complexidade. Então, realmente não há nenhum problema. Isso houve com os agentes da Polícia Federal, que ocupam um cargo que o ingresso é nível superior, mas o grau de complexidade não é o mesmo do delegado e por isso remuneração é diferente. Tal. Então, são questões também bastante espinhosas, mas que precisam ser enfrentadas também de frente, né? O Danilo apontou a questão do planejamento, Casa Civil, aí acho que é uma questão mais para o Carlos. O Felipe Leão, eu acho que eu respondi um pouco da sua questão, da iniciativa. A autonomia orçamentária tem que ter um pouco de cuidado, porque lei orgânica nenhuma pode conferir autonomia orçamentária no contexto constitucional, né? Os órgãos que têm autonomia, judiciário está lá no 99, Ministério Público replica ao 99, e aí ele é externo, a quem tem a chave dos cofres. Então, essa é uma questão muito mais complexa, que precisa ser discutida no âmbito do MAPEC, não acredito que isso haja espaço para se resolver e pensar em impacto fiscal, porque quem tem autonomia precisa ter limite de pessoal destacado, isso já está um problema. E para concluir, o Caetano também fala que a lei orgânica não é... Bom, realmente, a função da CGU não é só de combate à corrupção. Aliás, se todos os órgãos só atuarem ao final, que os atos irregulares ocorrem, a gente perde a oportunidade de melhorar a gestão, a qualidade da gestão, a eficiência da gestão. É preciso ter órgãos, como foi dito pelo deputado, professor Sétimo, né? Porque às vezes a CGU senta lá para conversar. A CGU e o controle interno do município é que tem mesmo que chegar, que sentar, que conversar. O papel do Ministério Público não é esse. Porque, entende? Assim, cada órgão tem o seu papel. Então, por isso é importante que todos os entes da federação estruturem um sistema de controle interno.
E a última pergunta da Maria, a questão do concurso público, da nomeação. Eu queria só fazer um alerta, esse ano é um ano de eleição, tem o artigo 21 da LRF que estabelece aí uma quarentena de 180 dias, né? Quarentena de 180 dias, enfim, que o Poder Executivo, quer dizer, que o titular do poder, onde tem eleição, não pode aumentar a despesa com o pessoal. Então, se tem um prazo aí para nomear esses concursados, é até 3 de julho, ou 4 de julho, tem que ver, mas acho que é 3 de julho e depois só no ano que vem. Então, ficar atento aí para esses prazos, para que vocês possam, eventualmente, lograr o êxito. E em relação à pergunta que foi encaminhada pelo Wellington, se as funções deveriam ser exclusivas dos cargos efetivos da própria classe, da carreira, eu concordo. Tem um ponto que me orgulha no Tribunal de Contas da União, tenho 10 anos de TCU, fiquei 4 anos no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, concursada também, e se tem uma coisa assim que valeu a pena eu deixar minha cidade maravilhosa, que é o Rio de Janeiro, é vir para um órgão em que todas as funções, né, todos os cargos, no controle externo principalmente, né, só há 2 vagas de cargo em comissão no gabinete de cada ministro apenas, né, isso porque realmente, enfim, ocorreu para atender, acomodar uma demanda. Mas, assim, a área administrativa, de controle externo, todos ocupam função, e isso é uma questão que eu acho que faz a diferença no Tribunal de Contas, no desenvolvimento, na governança. Eu sei que no Poder Executivo, em alguns ministérios, é importante vir especialista, mas órgão de controle, eu não garanto independência funcional, que é um pouco diferente de autonomia, né, que a autonomia é institucional, mas a independência funcional de dizer, gestor, o correto é isso, quer fazer errada por sua conta, né, com funções, porque essa independência, ela não pode ser só de quem está fazendo o relatório, ela tem que está entranhada nas chefias também, porque senão as chefias são usadas para coagir de alguma forma esses agentes. Então fica aí o meu depoimento, eu concordo com o Wellington, sim, principalmente nas unidades que cuidam da fiscalização da CGU e de todos os órgãos de controle interno, que sim, todas as funções sejam da carreira, não é nem servidor efetivo de outro órgão, que seja da própria carreira. Isso, a meu ver, é fundamental e é motivo de valorização da classe. Ok, gente? E aí, faço meu encerramento. Muito obrigado. Agradeço aos parlamentares, ao Rudinei, ao Carlos e Gino, por esse debate tão rico para a nossa cidadania. Muito obrigada. Muito bem, doutora Luciene. Nós vamos ouvir agora o doutor Mário Vinícius Spinelli. Antes, porém, eu gostaria de ler aqui 2 mensagens, rapidamente. Márcio Couto pergunta a todos. E aí tem muita sigla aqui que vocês conhecem bem melhor do que a gente. Os TFC, os técnicos, né, exercem em seu dia a dia as atividades finalísticas da CGU, especificamente ações de fiscalização e auditoria, assumindo praticamente as mesmas responsabilidades sobre o trabalho que os AFC. Essa é uma verdade histórica dentro da carreira Finanças e Controle. A CGU, o nosso técnico aqui, tem hora que não tem som, tem hora que tem som demais, né? A CGU, porém, omite-se em relação a essa questão, permitindo que a correlação percentual do TFC com o cargo de ATRFB, da Receita Federal do Brasil, né, seja muito inferior à correlação do AFC com o AFRFB, né? Pior ainda, a CGU não tem nenhum projeto em andamento para efetivamente reestruturação do cargo de TFC, exceto pela citada definição de atribuições e nomenclatura, que são questões acessórias ao cargo. Não há vontade política da CGU em relação à questão. A política parece ser esperar a última aposentadoria. Quando a CGU pretende pagar essa dívida histórica com todos os TFCs? É a pergunta do Márcio Couto, digo melhor. Rapidamente aqui, agora às 17h05, o João Wagner Pereira dos Santos fala para todos.
Toda a fala dos expositores converge para uma lei orgânica. Então, o entrave está na vontade política do governo para trabalhar na elaboração da lei. É sabido que o fortalecimento da CGU e a segurança dos servidores se consegue com a lei orgânica. Está aí o pessoal acompanhando pela internet. Eu concedo a palavra agora ao doutor Mário Vinícius Spinella, que é controlador geral do município de São Paulo. Bom, para finalizar, eu queria agradecer à comissão pelo convite, parabenizar a UNACOM pela iniciativa. Queria aproveitar a oportunidade, fazer um apelo aos nossos parlamentares aqui presentes. Eu acho que o Brasil vive um momento muito delicado no que diz respeito ao combate à corrupção. A sociedade não tolera mais abrir as páginas dos nossos jornais todos os dias e verificar milhões, bilhões de reais desviados das políticas públicas. Eu acho que o país avançou muito ao longo da última década. Né? Também aos deputados aqui da comissão de legislação participativa, é importante que nós estejamos sempre abertos aqui ao diálogo. Nós somos o órgão que trabalhou a transparência, né, a lei de acesso à informação. Então, nós temos esse dever aqui de sempre vir, estar prestando contas, estar debatendo com a categoria, com os parlamentares, com a sociedade. Então, para mim sempre um prazer poder estar aqui e muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Nós agradecemos ao doutor Carlos Egino de Alencar, secretário executivo da CGU. Eu concedo a palavra agora para tecer suas considerações finais ao doutor Rudney Marques, presidente da UNACOM Sindical. Bom, rapidamente só agradecer então a CLP, deputados aqui a Marinho, por ter abrigado esse debate. Agradecer ao deputado Francisco Praciano também, que enriqueceu a nossa reflexão. Agradecer aos nossos convidados, Mário Vinícius, secretário executivo da CGU, Carlos Egino e a Luciene, presidente da NTC. Dizer que a gente sabe que a agenda de pessoas como essa. Lembro que hoje à noite teremos a nossa festa de 25 anos do UNACOM Sindical. Tá? Todos que estão aqui sintam-se convidados. Será lá no Espaço da Corte a partir das 20h30, certo? E será um momento de celebração não só da história do sindicato, mas a nossa amizade, que ao fim e ao cabo é aquilo que mais importa. E já dizia Platão que nós só podemos filosofar entre amigos, né? E aqui estamos entre amigos e eu acho que o resultado sempre é produtivo a partir de uma reflexão entre iguais. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Rudney Marques, presidente da UNACOM Sindical, e concedo a palavra para o último da mesa aqui, o nosso colega deputado Francisco Praciano, para tecer assim as suas considerações finais. Obrigado. Oi? Muito obrigado. Vou ser rápido, não passo mais do que 45 minutos nesse fim. Meu companheiro conterrâneo José Marcos, espero ter o voto novamente. Hein? Só uma correção. Eu coloquei aqui que tem um colega da Amazonas aqui. Não sou eu sou do Distrito Federal. Mas esse colega votou em Vossa Excelência. Pode convença que vale a pena. Vamos votar. Eu só tenho a agradecer o convite. Lamento ter chegado atrasado. Poderia ter saído mais rico aqui, porque eu sei que a mesa é rica. E quero só observar aqui que o Rudney mais o Spinelli já havia colocado essa sugestão, a que se referiu o Egino, com relação àquela fonte de financiamento da CGU. Está aqui, vamos conversar aí o que é que se pode fazer, se vale a pena. Só quero fazer um lembrete. A informação na literatura que trata disso diz que o Tribunal de Contas mais efetivo na cobrança de taxas e multas é o TCU. Mas a efetividade não chega a 3%. 100% das multas, só 3% são recolhidas. Não sei se seria grande vantagem a gente financiar a CGU com esse nível de efetividade. Quero lembrar também aqui, e parabenizar, acho que tem um caráter bem prático, acho que todo mundo ouviu bem direitinho a Luciene. Ela levantou alguns pontos que pode travar o avanço nessa questão de sistema de controle interno.
É só o órgão, a lei orgânica que nós estamos tratando basicamente só da CGU, tem vários órgãos de controle interno, se não me engano a Constituição sugere até um sistema de controle interno integrado com outros poderes, e se a gente não tratar disso, podemos ter problemas vistos de iniciativa. Eu sugiro tornar a tua fala em algo, um caráter mais prático. A UNACOM, por exemplo, cria um grupo de trabalho e convide os vários órgãos de controle interno, que a gente possa achar que é necessário discutir isso, para que a gente tome um caminho. Vamos tratar de um estatuto mais amplo, de uma lei orgânica mais ampla, para todos os órgãos de controle interno. Vamos integrar isso entre os órgãos, entre os poderes, é constitucional, é viável. Mas dificuldades vamos encontrar, né, em relação, por exemplo, à integração horizontal. Às vezes nessa horizontalização da integração você encontra, hierarquiza inconstitucionalmente, legalmente. Eu acho que você colocou uma questão de base para avançar, para se tomar algumas decisões. Eu sempre gosto de ouvir a companheira Luciene e estou lembrando que essa observação dela eu achei das mais importantes aqui no avanço dessa discussão. Quanto ao resto, só dizer que estou à disposição sempre da CGU. Muito obrigado. Eu agradeço ao deputado Francisco Praciano, nosso colega e presidente da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção. Quero informar a todos que o conteúdo desta audiência está gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página desta comissão na internet, que é www.câmara.leg.br/CLP. Quero agradecer a todos os que compuseram a mesa conosco aqui, doutora Luciene, doutor Carlos Egino, nosso deputado Francisco Praciano, doutor Rudinei Marques, doutor Mário Spinelli. Quero agradecer a presença de todos os senhores e dizer da honra de tê-los aqui sempre. Eu espero que essa audiência pública tenha contribuído para fortalecer a CGU e que essa comissão, assim como todos nós, parlamentares aqui, estamos à disposição para lutar e fortalecer essa importante instituição que ajuda, que contribui, que vai melhorar o Brasil, se Deus quiser. Tá certo? Antes, nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência pública, antes convidando todos os presentes para o seminário Álcool para Adolescentes na Sociedade Brasileira, realizado no dia 4 de junho, quarta-feira, às 14h30, aqui mesmo, neste plenário. A reunião está encerrada. Muito obrigado a todos.